Paz do Senhor, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja a hora que você for assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Vem comigo ler Bíblia? Vem comigo ler Bíblia, porque este projeto nasceu no coração de Deus. Sinta a verdade da palavra que liberta. A verdade da palavra não tem outro caminho a não ser libertação. Agora, se nós tentar ler ela e interpretá-la como nós queremos, não há libertação, há engano. Se nós olhar para ela do jeito que nós queremos, com os nossos olhos, mas se nós ler ela como ela é, sem querer florear, sem querer inventar, sem querer o intuito do dia que foi escrito para o que nós estamos vivendo hoje, a verdade, ela liberta. Ela deixa nós em outro nível espiritual, emocional, até físico. Ela transforma todo o ser do ser humano. Amém? Neste mês de novembro, nós estamos lendo Atos dos Apóstolos, os Atos dos Discípulos diante do ID do Senhor Jesus, né? Alguns conviveram com Jesus, outros tiveram encontro com Jesus depois, e agora é a história de Paulo, né? No capítulo 26, nós lemos ali a defesa de Paulo diante do rei Agripa e a rainha Berenice e Festo. Agora nós vamos ver Paulo sendo enviado para a Itália, né, para César. Amém? Vamos comigo? Vamos comigo ler Bíblia. Glória a Deus. Capítulo 27, no dia 26 de novembro, de Atos dos Apóstolos. Versículo 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Olha só, irmãos. Permitiu-lhe ir aos amigos para obter assistência para a viagem, né? Versículo 4. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, nas alturas de Salmona. Aleluia, Jesus. Era aqueles paredões, né, que criavam ao longo do mar. Então, ali protegia dos ventos. Meu Deus. Os ventos contrários. Atrapalhava muito a navegação deles, né? Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Ensinava, né? Dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai... Perdão, estou com muita dificuldade.
dizendo-lhe Paulo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Olha só, Paulo já estava prevendo que algo estava pesando a viagem, né? E estava lhe cercando, ó, muitos danos e muitos prejuízos, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ele estava sentindo o perigo muito eminente. Sabe quando você sente o perigo eminente? Paulo estava sentindo essa viagem muito perigosa. Versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Sabe quando a pessoa dá crédito a todos, menos ao profeta, menos aquele que tem a direção de Deus, menos aquele que tem uma visão de Deus, menos aquele que ouve a voz de Deus, que tem intimidade com o Senhor. As pessoas gostam de dar mais crédito àquele que tem cursos, àqueles que têm nomes, né? Davam mais crédito ao piloto, porque era o piloto do navio, e ao mestre do navio, né? Do que ao homem de Deus, que estava dizendo: o perigo é certo, vai ter percas. Esta viagem está perigosa, não só para o navio, para as cargas, para os bens materiais, quanto para a nossa vida. Ele aconselhou, né? Mas eles não davam crédito para ele. Versículo 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. A visão era dupla, né, e ampla, então eles queriam ir para lá, porque não era tão fechado como o porto que eles estavam. Então eles queriam ir para Fenícia, o porto de Creta. Mas, versículo 13, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Versículo 14, olha só que importante isso aqui, irmãos. Versículo 14, do versículo 27. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Ó, já tinha, naquele tempo ele já dava o nome para os furacões, ó, um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Cessamos a manobra, cessamos de tentar guiar o navio. O piloto aqui já não existia mais. O piloto aqui não adiantava mais saber do seu navio, porque o vento era mais forte, e então arrastou o navio e ele ia só levando o navio para onde quisesse, podia bater nas pedras, né, dos grandes penhascos que tem até hoje, né? Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote que eles tinham colocado para ir costeando a ilha, né? Elevando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, né, que é os recifes, né, aquelas pedras que tem na beira do costão, é chamado de Sirte, que são os recifes, as pedrinhas que ficam cobertas na água, mas tem pedra ali. Então, temendo que batesse ali, aí eles iam ficar mesmo sem a embarcação, eles tentaram arrumar com as taubas do bote o navio grande, né? Arriaram os aparelhos e foram ao léu. Arrumaram os aparelhos e foram ao léu. Ah, Senhor amado. Versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta,
No dia seguinte, já aliviavam o navio. Olha aí a palavra do Paulo, do profeta, que aconselhou eles, percas e mais percas. Já estavam tendo percas, porque eles já tinham que aliviar o navio. Quando se fala em aliviar o navio, é jogando fora para deixar leve o navio. Todos os mantimentos, os pertences, o que podia se jogar fora do navio, numa tormenta, eles tiravam. Então, já estavam aliviando o navio. E ao terceiro dia, no mesmo, com as próprias mãos, lançamos, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A armação do navio, aquelas coisas das velas que segurava, eles já estavam somente com o arco do navio, né? A armação já tinha lançado fora. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol e nem estrelas. Irmãos, olha que tormenta. Há alguns dias, não aparecia nem sol e nem estrelas. Era só uma escuridão total. Só trevas, só medo, só angústia. Caindo sobre nós grande tempestade. Parece que nem aliviava, né? Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Por não ouvir um conselho do homem de Deus, por não ouvir o conselho de alguém que ouve a voz de Deus. Veio tormentas e mais tormentas, o navio bateu quase nos sirtes, que são os recifes, bancadas de areia e tudo aquilo que está embaixo da água, mas quebra o navio. Não dá para ver com a visão, mas existe o perigo. E além das tempestades e de que o sol não aparecia e nem estrela, o céu fechou. Sabe quando aquele céu fecha? Dissipou-se toda a esperança de salvamento daqueles homens. É isso que dá quando não se ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Que às vezes é pela palavra e às vezes Deus usa os seus ministros. Deus usa homens que ele levantou, que ele tirou lá do charco, do lodo, da lamação do pecado, do lamaçal do pecado e transformou, fez um homem e uma mulher de Deus e ouve a voz de Deus porque buscou uma intimidade com o Senhor, então tem conselhos para dar, mas as pessoas não ouvem muitas vezes, e aí, por não ouvir, né, os conselhos, às vezes dos mais velhos, filhos que não ouvem conselhos de pais, de mãe, fazem maus negócios, vem mais tempestade, vai mais tempestade. E Paulo havia avisado, né, que era para eles ficar naquele lugar onde eles estavam seguros. E a embarcação estava segura e todos os pertences, alimento, estava inseguro. Agora eles já não tinham mais, já tinham aliviado o navio, já tinham tirado até a armação do navio e eles já estavam sem esperança de salvamento. Versículo 21. Havendo todo estado muito tempo sem comer, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta. Irmã, ele não usou a humildade, irmã, não é, irmãos, não é falsa modéstia. Ele podia dizer, meus irmãos, né, e agora? Não, ele não teve falsa modéstia aqui. Ele é humilde, mas não precisa usar de falsa modéstia. Ele disse, na verdade, senhores, era preciso terem me atendido. Vocês sabem que vocês estão passando por isso porque não deram crédito ao que eu falei para vocês, porque o Senhor já tinha falado comigo, que a partida de lá seria perigosa. Vocês não me atenderam, não era para nós partir de Creta. Para evitar estes danos e perdas. Olha só, ele falou, ele não teve medo de recordar a memória que eles estavam pagando pelos erros que fizeram. Mas já agora, nos aconselho,
Mas já agora, já aconteceu. Agora não adianta mais voltar atrás, como diz um ditado, né? Não adianta chorar o leite derramado. Já estamos aqui, já estamos sem alimento quase, já estamos sem a embarcação pela metade. Então agora, mais já agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Olha só, ele estava dizendo, nenhuma vida vai morrer, mas a perca material, o navio vai perder. Não obedeceu, perdeu. Versículo 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, quem lembra que o Senhor disse que iria falar com ele muitas vezes, né? Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Não, aqui eu tenho que reter e nós vamos conversar só um pouquinho. Porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou de Deus. Um anjo de Deus, de quem eu sou. Ah, meu Deus do céu. E a quem sirvo, esteve comigo. E dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. E esta graça Deus te deu a todos quantos navegam contigo. Não é só tu que vai chegar no teu destino, é todos que estão contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Eu confio em Deus, que sucederá do modo por quem me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. É necessário que nós vamos ficar sem navio, porque ele já disse que o navio ia ficar, e nós vamos dar em uma ilha. Ele já tinha certeza que em alguma ilha eles iam naufragar, que eles iam chegar, né? Versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Aleluia, Jesus. A visão do socorro, né? Pressentir, viram a terra de longe. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco por mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Quer dizer, a corda, né? Ia dizendo para eles, pelas braças da corda, que a terra estava mais próxima. Olha aí que interessante, irmãos. Versículo 29. E receoso de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompessem o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, mentirosos, né, irmãos? Estavam mentindo, que estavam querendo fugir, abandonar eles e os barquinhos não davam para todos. Disse Paulo ao centurião e aos soldados. Centurião e aos soldados. Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Olha só, se todos não ficar a bordo, eu não vou poder salvar. Querendo dizer, aquele que sair do navio e querer se escapar e não querer ficar junto, ele não ia poder salvar. Ele só poderia salvar aqueles que ficassem unidos, aqueles que ficassem no barco. Ainda que ele sabia que o navio ia dar cabo, que a tempestade ia desaparecer com aquele navio. A ordem do Senhor, o Senhor mandou Paulo ficarem unidos, juntos, que ele ia guardar a vida de todos. Mas os marinheiros queriam, quem? Os capitães, os mestres do navio, os pilotos, queriam, deixar o povo sem o bote.
Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Versículo 32. Então os soldados cortaram os cabos dos botes e o deixaram afastar-se. Os soldados do centurião que estavam com ele, primeiramente acreditavam só nos pilotos e nos mestres de navio. Quando eles viram que tudo que Paulo falava se cumpriu, ali Paulo estava dizendo: se eles continuarem isso, não vamos conseguir salvar. Então eles fizeram o quê? Cortaram as cordas dos botes e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Olha que interessante, irmãos. Primeiro eles jejuaram, mas aqui agora Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperamos estas coisas sem comer. Nada tenho provado. 14º dia, 14 dias sem comer numa embarcação que estava sendo assolada pelas tempestades. Eles estavam em jejum. Meu Deus. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Fé, irmãos! Quando um homem de Deus confia no que Deus falou para ele no pé do ouvido, nada é abalado. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, confia na voz do Espírito Santo. O Senhor falou: tu vai chegar a César. Eles não te escutaram, mas todos que estiverem contigo terão vida. Mas os que descer do navio se afastaram com o vento, né? Tendo dito isto, tomando um pão, olha só, irmão. Isso aqui é ceia, né, irmão? Mas olha só. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. A iniciativa de Paulo. Eu preciso ficar forte. O meu físico agora, eu já fortaleci o espírito. Já sei discernir a voz do meu Deus. Eu sei que eu não vou morrer. Tudo está dizendo ao contrário. A esperança tinha se acabado de salvamento, mas o Senhor disse: tu não vai morrer. Aleluia. O Senhor disse: nenhum fio de cabelo vai ser perdido. Então, não importa a tempestade que do lado de fora, não importa que o navio não tem mais mastro, não tem mais armação, não importa que aqueles que entendiam de navegação nos abandonaram, não importa. Eu sei que o meu Senhor, a quem eu sirvo e de quem eu sou, esse Deus disse para mim: não vou morrer. Aleluia, Jesus, é glória. Aleluia, Jesus. Então ele teve a iniciativa de começar a fortalecer o seu corpo físico e começou a comer. Versículo 36. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Olha só. Se Paulo, que jejuou até agora, está comendo porque precisa ficar com o físico forte, nós também vamos fazer. Imitar o homem de Deus para que se salvem. Isso aqui é muito forte, irmãos. Não dá tempo de comentar tudo. Estávamos no navio 200... Olha só, irmãos. Não, no versículo 37 do capítulo 27. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. 276 pessoas ao todo. É muita gente. E nenhum fio de cabelo ia se perder se todos ficassem com Paulo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Aliviavam o navio, lançando o trigo ao mar. Eu acredito que eram as últimas das últimas comidas que eles tinham. Eles já estavam lançando ao mar para ver se chegavam mais um pouco na costa. Porque aliviando
Eles iriam chegar mais perto da bancada de areia, porque eles jogavam as cordas e iam contando as braças. Então, se tá pesado, bate mais rápido, mais longe da costa. Então, alivia e eles vão conseguindo chegar mais perto da costa. Os irmãos estão entendendo? Versículo 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Conversavam, né? Consultaram entre si, conversavam. Versículo 40. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Largando também as amarras do leme e lançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Ó mistério, irmãos. A visão deles era que o navio chegaria o mais perto possível para ele se salvar. A visão física era que o navio chegaria. Versículo 41. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam. Porque quando Deus fala, queridos, Deus falou para Paulo, o navio não vai chegar. Meu Deus, dando uma corrente, duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Abriu o navio no meio, acabou, não tinha mais como navegar ali. O parecer dos soldados era que matassem os presos, 276 pessoas. Tinham presos ali que estavam indo para César, entre eles Paulo. Apareceu, bem aos olhos dos soldados que era que matasse os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Olha a misericórdia, que visão, irmãos. Se Deus já tinha dito pela boca de Paulo que nenhum deles ia morrer, nem um fiozinho de cabelo deles ia se perder na tempestade. Só o navio ia se perder. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e lançar a terra. Claro, porque se os presos fossem mortos, eles teriam que matar Paulo ali. Mas eles estavam só sobrevivendo até agora, porque tudo que Paulo falou se cumpriu. Tudo que Paulo disse se cumpriu. Então o centurião já começou a temer a Deus ali. Versículo 44. Meu Deus, é forte essa palavra, queridos. Se nós tivesse tempo para comentar o espiritual aqui, mas eu sei que você está sentindo a presença de Deus. Você está entendendo a tempestade da sua vida e o que você deve fazer? Procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, que a sua vida com certeza foi solidificada na rocha que é Cristo, que ele é de Deus, que ele serve a Deus, que ele ama a palavra, vive a palavra, não adultera a palavra. Aconselhe-se com este homem, com esta mulher de Deus. Versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. E foi assim que todos, aleluia, todos se salvaram em terra. E a palavra de Deus, na vida de Paulo, se cumpriu. Amanhã, meus queridos, nós estaremos lendo o capítulo 28, a ilha de Malta, onde todos os soldados, os presos e Paulo vieram a se abrigar. Deus os abençoe, que palavra gloriosa! Não importa a tempestade, seja de Cristo. Ele é o nosso guarda fiel em todas as horas. Não importa o vento que soprar, não importa a tempestade que vier. Creia na voz do Senhor e tudo vai ficar bem. Amém?